A Vale soltou o resultado do primeiro trimestre desse ano. Algumas notícias boas, outras não tão positivas assim. E para comentar os resultados, eu trouxe aqui o Edu, do Suno Notícias. Tudo bom, Edu? Tudo certo, tudo ótimo. Vamos lá, direto para o resultado da Vale. O que temos de novidades? Pois é, a gente viu um resultado que nas suas principais linhas ali, principalmente no bottom line, nas últimas linhas do balanço, ela veio abaixo do que o consenso do mercado estava esperando, né? Então ela mostrou ali lucro ali na casa de 1,6 bi de dólares, né? Lembrando que a Vale reporta o resultado em dólares, o mercado estava esperando 1,8. Enquanto a gente está gravando o vídeo aqui, aliás, o pregão ainda está aberto, as ações estão caindo ali cerca de 2,5%. Existe uma parte do mercado que mantém a tese um pouco mais otimista, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem esse ceticismo com China, tem algumas coisas que preocupam. Queria saber a sua visão. Como é que você viu esses números? Como é que você está vendo esse case de Vale, dado o contexto que a gente tem hoje? Edu, no caso da Vale, é muito previsível o resultado trimestral. Por quê? Ela solta os dados de produção e venda. O câmbio médio do trimestre é possível calcular, é uma informação pública. O preço médio do minério de ferro também é uma informação pública. E com esses dados dá para fazer um depara, né? Dá para fazer ali uma planilha de Excel e chegar nos resultados da empresa de maneira sem muitas surpresas. Eu não estou olhando tanto para o resultado do trimestre, eu estou olhando para o resultado dos próximos 10, 15, 20 anos. E quando eu vejo isso, eu vejo uma empresa ultra competitiva no seu principal produto. As reservas de minério da Vale são as mais puras do mundo, de melhor qualidade. Isso tem um valor muito grande e eu acredito que vai ter um valor cada vez maior com o tempo, sobretudo quando os clientes, as siderúrgicas, você entra lá no site de relação de investidores da POSCO, da Mittal, que são grandes siderúrgicas, a preocupação ambiental é cada vez maior e isso significa produzir mais com menos. E o minério de ferro de altíssima qualidade da Vale significa produzir mais e assim emitindo menos gás carbônico e impactando menos o meio ambiente, andando em linha com o objetivo dessas empresas. Então, eu não tenho dúvidas que vai existir demanda para o minério da Vale nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. E na hora que a gente analisa o preço médio do minério dos últimos 10 anos, as ações da Vale têm um potencial de valorização significativo. Então, eu não olho muito para trimestre. Eu acredito que os trimestres devem ser mais vistos como um checkpoint para ver se a tese está se materializando de fato. E com o resultado desse trimestre, eu mantenho a minha opinião de que é um bom ativo para o investidor de longo prazo. Perfeito, tá ótimo. Você se mantém otimista aí. Lembrando que Vale está sendo negociado ali perto dos R$60 hoje. Tem muitos analistas que tem target ali na casa dos 80, 90. É possível que a gente veja uma Vale acima de R$100 de novo? Esse upside é crível? Eu acredito que sim, sobretudo se a gente leva em consideração os programas de recompra e os dividendos ao longo do tempo. Quando nós analisamos uma ação, eu acredito que deveria ser computado também os dividendos que ela vai pagar ao longo do tempo, o chamado total return. O retorno de uma ação deveria ser a valorização dela mais o que ela distribuiu de dividendos. E a Vale tem distribuído bastante dividendos. Ela, inclusive, mudou muito nos últimos 5 anos, principalmente. Ela virou uma empresa que não tem mais investido tanto no aumento de produção e tem pegado o lucro da atividade, que é um lucro de dezenas de bilhões, e tem retornado para os acionistas, sobretudo na forma de dividendos e programas de recompra, que não é tão comum no Brasil, mas tem aumentado, e a Vale é uma das empresas que tem liderado esse movimento. Perfeito. Você citou os dividendos, acredito que seja um dos pontos mais relevantes, né? Para quem olha para a Vale 3, é um aspecto relevante para analisar no papel. Um dos principais erros que eu vejo investidores cometerem é comprar a ação de maior dividendo. Isso é um erro, pessoal. Pode ser que no futuro esse dividendo caia, porque a empresa está endividada, porque a empresa é cíclica, porque a empresa fez a venda de um ativo relevante. Então, como analisar uma empresa de dividendos? É o que a gente preparou para vocês aqui, um e-book 100% gratuito sobre como analisar empresas de dividendos, tá bom? Vou botar o link aqui abaixo, também está no comentário para você fazer o download gratuito. Hoje, pegando os dados atualizados aí do Status Invest, o papel paga ali na casa dos 11% de dividendos. Nos últimos 12 meses foi ali cerca de R$7 por ação ordinária. Você considera esse patamar assim, satisfatório? Tem possibilidade de ela até incrementar esse valor com a saúde financeira que ela tem? Ela poderia, inclusive, ampliar caso ela quisesse. O que eu acredito que a administração da Vale tem feito, e isso é a minha interpretação das atitudes deles, não é necessariamente algo que é público. Eles têm mantido um dividendo constante e ao longo do tempo eles, sobretudo se as ações estão baratas, fazem programas de recompra.
então recompram no mercado. Isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos. As empresas mantêm um dividendo geralmente até mais baixo do que o da Vale. Então, sei lá, uma Coca-Cola, uma Apple mantém um dividendo bem baixinho, aquele dividendo que a empresa tem uma segurança muito grande de pagar, e se os resultados são bons, dá uma acelerada na recompra. Me parece que a Vale tem seguido um pouco esse caminho de manter um mix de recompra e dividendos, e aumenta a recompra se ela tem uma confiança grande no momento da empresa, e sobretudo também no preço das ações se estiver barato. Perfeito. Para fechar aqui, eu acho que é muito interessante falar isso sempre que a gente conversa com algum especialista, alguém que tem tanta relevância no meio, é importante falar sobre os meandros da empresa, porque muita gente, às vezes o investidor, pessoa física, olha só para o lucro, para o EBITDA, para o dividend yield, tem uma análise muito míope ali do negócio. Fora essas questões aí que tem a ver com dividendos, com o bottom line do balanço, até com esse fator China, que é o que deu alguma preocupação no mercado nos últimos meses, que outros fatores vale a pena ficar prestando atenção na Vale, que talvez o investidor olhe pouco, quem sabe spin-off, que a gente sabe que é um assunto que está ali sempre no radar. Esse é um ponto extremamente importante que eu vejo pouca gente falar. A empresa, ela segregou a área de metais básicos, em que ela produz principalmente níquel e cobre, numa nova empresa chamada de Vale Base Metals. Trouxe um investidor, um grupo muito grande da Arábia Saudita, como investidor nessa empresa. Essa nova empresa, sim, é uma empresa de bastante crescimento. Metais básicos vão ter uma demanda crescente ao longo dos próximos anos, sobretudo por conta dessa questão da renovação da matriz energética mundial. Isso deve consumir bastante destes minérios e eu não duvido que ao longo do tempo isso seja de fato spin-offado. Então o acionista que hoje tem ações da Vale vai ter também talvez uma ação da Vale Base Metals. Eles já estão fazendo algumas movimentações nessa direção de ter uma nova empresa. E eu não duvido que em algum momento seja cindido e você passe a ter uma ação da Vale e também uma ação dessa Vale Base Metals. Esse é um movimento que já foi feito por algumas empresas, né? O chamado spin-off, que é você segregar uma empresa em duas e se você tivesse, por exemplo, 1% dessa empresa, você passa a ter 1% dessa nova empresa também. Isso é um movimento que não é tão raro, já aconteceu no Brasil com algumas empresas. Outra coisa que é pouco comentada são as oportunidades que existem para a Vale de vender minério de ferro para economias que estão crescendo em ritmos muito acelerados e que têm um nível de desenvolvimento semelhante ao que era a China 20 anos atrás. A renda per capita da China era mais ou menos $2.000 20 anos atrás. E existem cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo que vivem em países que têm renda parecida com essa. Quais países? Índia, Bangladesh, Paquistão. Paquistão pouca gente sabe, mas tem mais gente lá do que no Brasil. São 240 milhões de paquistaneses. Nigéria, Egito. Esses países têm uma renda parecida com o que tinha a China lá atrás. E, por consequência, conforme esses países se desenvolvem e eles estão crescendo as suas rendas, o que deve acontecer? A demanda por infraestrutura, por geladeira, por automóveis deve crescer também, como foi na China lá atrás, e isso deveria impulsionar a demanda por minério de ferro que a Vale produz. Isso é algo pouco comentado, mas que eu acho que vai ser um movimento cada vez mais relevante para a Vale. É crescer a participação que ela tem desses países emergentes. O que a gente tem também, vale destacar que o Thiago comentou que o fator ambiental de todas as empresas mineradoras, a Vale recentemente também, aliás, antes de divulgar o balanço, divulgou que chegou a bater aquela meta de energia renovável. Então hoje 100% do que a Vale produz, de todas as operações, vem de energia livre de fontes renováveis. Legal, Edu, muito obrigado e fica o convite para você vir mais vezes aqui no canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o joinha. E também fica o convite para você se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que a gente tem a respeito de investimentos em ações, fundos imobiliários, FIAGRO. Se você gosta de investimento, tem que se inscrever. Beijo grande.